Bom, pessoal, bom dia. 3 de outubro, 6h44 da manhã. Uma certa ressaca geral aí, né? A respeito da enxurrada de informações que a gente teve ontem, né? Das situações que acabaram acontecendo. Estava todo mundo inseguro com o que ia acontecer durante o período das eleições, né? Das apurações, principalmente. Então a gente viu coisas boas e coisas ruins, né? Vamos fazer um breve apanhado aqui para a gente não ficar o relatório inteiro falando de eleição e de política. Todo mundo já está ciente das coisas que estão acontecendo. Eu só queria traçar alguns pontos aqui para que a gente prestasse atenção para as próximas cenas, né? Para os próximos capítulos aqui. Então são 5 pontos básicos aqui. Acho que a maioria vai estar em linha com o que a gente está comentando por aqui. Primeira parte, quem vota em Mourão, Onyx, Tarcísio, Marinho, Magno Malta, Damares, Bia, Zambelli, Tereza Cristina, Pazuello, Deltan, não vota, com certeza, né? O fenômeno lá de Minas Gerais, o menino Nicolas Ferreira, que fez 1,5 milhões de votos, todos esses não votam no 13, né? Então, que chama muita atenção, acho que de todos é que as votações foram bastante expressivas, né? Se a gente olhar aqui os resultados que todo mundo realmente prestou atenção foram esses, né? Sobre a presidência da República, né? Mas também é importante a gente olhar a respeito do Senado Federal, onde a gente conseguiu avançar. Eu me incluo aqui, todo mundo sabe minha posição, né? A gente avançou 13 cadeiras no Senado, que é muito importante, com o PT avançando 9 aqui nesse caso, né? Então, partidos clássicos aqui, PSOL, PV, PCdoB, com 0 cadeiras no Senado. E a Câmara dos Deputados, o que é mais interessante, né, é que não aparece nenhum candidato do PT nas 513 cadeiras que foram disputadas nesse período. Um número bastante interessante é 13,5% para o PL, né? Então, claro que aqui a gente vai ter os coeficientes eleitorais, né? Ainda vai entrar bastante deputado do PT, mas o resultado para mim é bastante claro, voto a voto, né? O segundo ponto é muito estranho o Ciro Gomes, né? E todos, aí somando todos os candidatos da terceira via, que parecia bastante interessante, né? Os que odeiam Bolsonaro, e devem ser bastante, e os que odeiam PT, não terem se posicionado, né? Então a gente do nada criou uma consciência política onde todos resolveram votar em um ou em outro lado, né? Bastante estranho essa migração dos votos para justificar essa votação que aconteceu, tanto para um quanto para o outro, né? Em terceiro, que era óbvio, a questão das pesquisas, né? Aqui fica o fato de quanto eles influenciaram, né? E continuam influenciando nas decisões tomadas, então deixou a grande maioria inseguro, né? Em relação ao que poderia acontecer. E só isso já era uma justificativa óbvia para a inexistência dessas empresas e não institutos, né? Empresas de pesquisa que são pagas para fazer as pesquisas, errarem em uma votação em torno de 18% para um lado ou para o outro. Eu fico imaginando também em casos contrários, né? A gente, olhando das duas formas, é um desserviço para a opinião pública nacional. Em quarto, eu queria comentar a respeito do Senado norte-americano ele ter votado uma resolução a favor da garantia do respeito à democracia no Brasil, no dia 28/9. A moção foi aprovada e contou com a participação de nomes como Bernie Sanders, né? Que é uma espécie de bolos americanos aí. Quem ficou nos bastidores da campanha eleitoral americana conhece ele como um pissolista dos Estados Unidos, né? Em relação ao nosso presidente, ele ficou em silêncio até a meia-noite, né? Todo mundo estava bastante ansioso com o que ele viria a falar, porque em sendo líder ele tem uma responsabilidade hoje sobre mais ou menos 50 milhões de votos no Brasil, né? Então vou ler aqui para quem não viu: contra tudo e contra todos, nós tivemos um primeiro turno em 2022, uma votação mais expressiva do que aquela que tivemos em 2018.
foram quase 2 milhões de votos a mais. Também elegemos a maioria das bancadas da Câmara e do Senado, como a gente viu anteriormente, né? Que era a nossa maior prioridade nesse primeiro momento. Sabemos o tamanho da nossa responsabilidade e dos desafios que vamos enfrentar, mas sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá. Pela graça de Deus, nunca perdi uma eleição e sei que não será agora, quando a liberdade do Brasil inteiro depende de nós. Não será agora, então, nesse caso, né, que iremos perder a nossa liberdade. Nossos adversários só se prepararam para uma corrida de 100 metros. Nós estamos prontos para uma maratona. Vamos lutar com confiança e com força cada vez maior, certos de que vamos prevalecer pela pátria, pela família, pela vida, pela liberdade e pela vontade de Deus. Aqui eu chamo atenção só a um detalhe na fala dele, né? Sabemos aonde queremos chegar e como chegaremos lá, né? Então a gente tem mais 3 meses de governo do Jair Bolsonaro no mínimo. As coisas não estão paradas, não vão entregar isso de bandeja, né? Então talvez a gente tenha que ficar calmo aqui nesse momento para aguardar a cena dos próximos capítulos. Bom, e para finalizar esse tema aqui, bastante tenso, né? Se a gente considerar o mundo como um todo aqui, também não sou especialista em geopolítica, mas é importante a gente ver quais desses países estariam interessados em um desenvolvimento forte do Brasil, né? Então hoje a gente sabe que a gente tem como uma ilha aqui, né, o Brasil, do ponto de vista de conservadorismo nesse caso. A gente tem Estados Unidos que ele já virou, com a entrada do Biden, sobre condições escusas, há de se lembrar disso, como um governo de esquerda. O Canadá, sem dúvida, com o Trudeau lá, esquerda vermelha. Temos a Rússia, temos a China, temos uma boa parte da Europa, né? França, Alemanha, agora uma primeira-ministra, de certa forma, em cima do muro, ou pseudo-conservadora aqui, né? Então, nós temos uma situação bastante interessante em relação à geopolítica mundial e se essas forças todas estão interagindo em relação às possibilidades políticas no Brasil. Eu tenho certeza que todas elas estão. Em relação à economia geral, né, dando um parâmetro a respeito de S&P e sobre recessão, né, está bastante em pauta agora, a gente precisa tomar muita atenção nessa situação. Então, anteriormente, a gente tinha no gráfico de S&P essa linha em descendência e essa linha em ascendência, né? A gente comentou aqui em julho que a gente iria respeitar essas duas linhas até que a gente terminasse o ano de 2022, né? Então, estávamos numa pequena consolidação aqui que precisaria ser respeitada, né? Isso acabou sendo rompido aqui nas últimas 3 semanas, né? E o que forçou a gente a trabalhar de encontro às médias. Isso aqui principalmente sobre a movimentação dos próximos resultados que vão vir das empresas do S&P, né, que formam o índice S&P. O humor dos nossos colegas lá nos Estados Unidos está bastante pessimista nesse caso, né? Então eles já estão falando fortemente, eu digo aqui fortemente, sobre uma recessão no ano de 2023, pelo simples fato de a gente não conseguir, com as atitudes de aumento de juros dos Estados Unidos, conseguir fazer uma reanimação na economia mundial como um todo. E nós temos todos os resultados das principais empresas a serem divulgados, os que já não foram, né, a serem divulgados agora, e a gente não viu uma recuperação desses números. A próxima semana, os próximos 15 dias vão ser fundamentais para essa atitude, né? Porque a gente precisa respeitar essa média dos 200 dias e respeitar essa linha descendente aqui, né? Então, toda essa movimentação aqui eu vou usar para a gente falar a respeito de recessão. Caso a gente venha se manter abaixo dessa linha azul, que está 36.035, a gente vai fatalmente encontrar um toque aqui na casa dos 3.236, que é a minha previsão, não imediatamente, né?
mas a minha previsão para os próximos meses, né, até a gente conseguir chegar no ano de 2023, talvez aqui. E talvez não seja um ano excelente do ponto de vista de economia, né? Vamos rezar para que o Brasil esteja em boas mãos para nos conduzir nessa próxima missão. Bom, em relação ao câmbio, né, propositadamente eu preferi esperar abrir. Também não sou de ferro, eu acho que fazer previsão de câmbio depois da eleição que a gente viu, ou da primeira parte da eleição que a gente viu ontem, de certa forma é insano, né? Então eu vou estar aqui basicamente atido aos gráficos, né? Considerando que, obviamente, o candidato dos bancos a gente sabe que é o Lula, né? Então eu estou olhando um gráfico aqui que ele está mais próximo, né? Vocês estão acostumados a olhar o semanal, aqui eu estou olhando o diário, né? Então ele abriu com um gap de baixa bastante forte. E o que eu iria deixar na minha previsão, mesmo se ela tivesse sendo feita na sexta-feira, é um fechamento desse gap aqui. Aqui nessa casa inferior, na casa dos 5,30, né? Então nós temos dois gaps agora, um aqui em cima e outro aqui embaixo a serem fechados. Para mim, ambos vão ser fechados rapidamente, né? Então a minha visão para o dólar ela não muda, como a gente havia falado que independente de quem viesse a ganhar a eleição, a gente não enxergaria uma mudança repentina ou drástica em relação ao câmbio, né? A nossa previsão aqui ela vem que esse câmbio possa vir tocar essa casa dos 5,20 para fazer movimentações para a parte superior encontrando os 5,399, né? A semana passada a gente viu um rompimento aqui nessa casa, né? A gente chegou próximo aos 5,50, como a gente falou que ele poderia vir até os 5,40, então ficou confirmado isso. Ele testou lá em cima e voltou para esperar o que as eleições nos diziam, né? Esse aqui com certeza é um movimento mais de política do que de economia como um todo, né? A gente tem uma flutuação mais ou menos de 50 centavos para essa semana. Então, possivelmente a gente deve fazer essa movimentação, que fecha repetindo, fechamento de gap embaixo, fechamento de gap em cima. Bom, em relação à soja, na semana passada, na quinta-feira, a gente viu alguns movimentos diferentes e outros estranhos, né? Foi aumentado a produtividade da safra anterior, saindo de 51,7, já foi colhida e contada, para 51,9. Até agora os colegas lá eles não sabem o que está acontecendo, se isso foi um erro, né? Ou se realmente o USDA resolveu mudar o passado, né? E isso trouxe a produção americana como um recorde de 2016 para o ano passado, né? Para a gente não faz muita diferença, mas nessa época de mudar a realidade na caneta, tudo é muito possível, né? A gente vai saber a respeito disso durante a semana, considerando que o SDA, o mercado americano, é muito mais sério, então a gente pode ficar de certa forma mais tranquilo em relação a isso. A gente teve também um aumento nos estoques de 240 para 271, o que acabou jogando um banho de água fria nos mercados, né? Então, os colegas americanos estavam especulando sobre a palavra caos, foi bastante utilizada, né? Entre as possibilidades do que poderia acontecer na eleição do Brasil, eu especificamente estou fazendo um trabalho de mudança na opinião deles, né? Geralmente o americano ele vê como outros países como de certa forma desimportantes e é muito forte a visão deles em relação à retórica que é vendida pelas mídias em relação ao presidente Bolsonaro, né? E o ex-presidente Lula em relação às histórias deles, né? Então eles ainda consideram o Bolsonaro como uma pessoa simpática à ditadura, uma pessoa que não ajudou as tendências do Brasil. Isso deixou eles, de certa forma, com medo do que viria a acontecer por aqui, né? De certa forma, tomaram um banho de água fria também. Eu tento, com os colegas, reverter essas situações, mas é preciso tempo, né, para que as opiniões sejam mudadas, né? Em relação aos preços especificamente, eu decidi colocar aqui também no gráfico diário, né, para que a gente possa ver algumas informações importantes, né?
Então, essa perda dos 14,50 ela é bastante significativa, né? Porque a gente tem agora alguns suportes bastante fortes na parte de cima, um na casa dos 14,50 e outro na média móvel que está na casa dos 14,78 e um mais forte ainda que está na casa dos 14,89, que foi tocado há 2 semanas atrás, que deixou uma oportunidade extremamente importante, né? A semana passada eu fiquei feliz, a gente tem os nossos novos participantes do relatório, eles foram capazes de identificar essa linha de preços como uma oportunidade e tomaram a decisão de venda, né? Minutos ou momentos antes da gente ver essa realização acontecendo, se afastando da casa dos 14,50, né? 14,39, conforme essa linha está aqui. Então, para essa semana, a gente deve fechar esse pequeno gap que a gente tem aqui embaixo, né? Aproveitando esse preço estando aqui perto. E nós temos uma trendline de alta que está formada aqui nessa casa. Caso isso venha a acontecer, a gente veria um toque na casa dos 13,20. A gente tem que lembrar que a gente está com os custos dos americanos aqui na casa dos 12,30 e temos essa formação de preço bastante grande formada por aqui, o que me deixa de certa forma mais tranquilo em relação a gente não perder essa faixa de preço na casa dos 13,20, mesmo que ela venha a ser tocada, né? Para quem precisa de alta para soja, é importante que primeiro que a gente feche esse gap aqui o mais rápido possível. Acho que a gente deve fazer isso hoje ainda. E um toque aqui nessas casas, nessa linha branca, seria bastante saudável para que a gente consiga manter a nossa previsão, que já vem de bastante tempo, né? Onde a gente ficaria entre essas situações de preço aqui até uma definição no final da colheita dos americanos, que já está de certa forma bastante avançada e não chamando muita atenção dos operadores, né? É preciso que a gente tenha proteção caso ele venha a perder a casa dos 13,20. Mesmo sendo uma previsão, é preciso que a gente mantenha as nossas ferramentas de proteção funcionando. Do ponto de vista da demanda, a gente não vai ter novidades durante essa semana. A gente tem um pequeno feriado na China, né? Que vai levar durante a semana inteira e que não vai alterar a demanda nesse momento. Então, passando a eleição no Brasil, a primeira parte dela, sem demanda da China, talvez a gente tenha alguns movimentos de correção aqui dentro desse gráfico que pode variar do 13,75 até os 13,20. Então, 50 centavos para a semana, a gente não deve subir antes da gente fechar esse gap ou tocar essa linha branca para voltar a tentar, no mínimo, testar essa casa dos 13,75. Parabéns para quem conseguiu aproveitar a casa dos 14,50. Já entenderam bem a ideia do trabalho que vai ser desenvolvido durante esse ano. Bom, em relação ao milho brasileiro, a gente também, milho B3, né? A gente também vai seguir o mesmo raciocínio, já que a gente aproximou todos os gráficos aqui, a gente também está no gráfico diário, né? Para mostrar algumas situações interessantes, né? Que principalmente essa consolidação em cima da média, né? Então, possivelmente entrada de especuladores no Brasil, né? O pequeno mercado comprando e vendendo milho ganhando alguns centavos. Isso é saudável, né? Que tenham mais participantes para que haja maior liquidez nos mercados de commodity no Brasil, como também são no exterior, né? No exterior. Na prática, conforme o combinado, né? A gente falou que era preciso que a gente tivesse um fechamento acima da casa dos 89,69 para a gente buscar a casa dos 95,26 e ficar dentro da nossa consolidação que vem desde 2021, né? Para que isso aconteça, muito provavelmente a gente vai fechar esse gap que ficou deixado aqui há poucos dias atrás, né? Ou alguns dias atrás, no início do mês de fevereiro, com a abertura de um contrato novo, né? Então, encerrando o contrato de setembro, ele já houve uma abertura do próximo mercado e ele acabou engolindo esse spread ou esse prêmio, né? Mesmo assim, a gente geralmente tem os gaps fechados, né? Esse aqui é um bom exemplo, B3, campeão de deixar gap, né? Então aqui foi fechado, né? Esse de alta foi fechado aqui.
Esse de alta aqui foi fechado também, né? Mas como instrução, esse pequeno aqui também foi fechado. E esse aqui em algum momento também vai ser fechado, né? Então, a nossa previsão é de andar de lado, que não tem muita motivação para que ele venha subir para essa semana. Talvez a gente tenha um movimento curto, que não vai interferir em absolutamente nada, né? Principalmente considerando que o mercado já está aberto, trabalhando um pouquinho embaixo, mas reagiu bem às respostas sobre a eleição ou a pré-eleição de ontem, né? Trabalhando em cima da média dos 200 dias. Nossa formação de preço ela está também muito forte aqui embaixo, o que nos faz acreditar que a gente vai primeiro respeitar essa consolidação maior, mas com o fechamento desse cap em algum momento. Bom, não temos muitas notícias qualitativas em relação ao arroz, então vamos nos ater aqui ao gráfico, né? Também da mesma forma que nós estamos no gráfico diário da, da CBOT, onde a gente falou que haveria uma realização, né? Aqui eu tenho que chamar para o meu lado aqui essa responsabilidade, né? Porque eu previa isso desde que ele teve esse primeiro toque aqui, acabou não acontecendo imediatamente. Eu falei que em algum momento ele iria fazer esse movimento, né? Então ele teve a primeira ação de preço, que foi a metade da consolidação. Se a gente olhar essa consolidação maior, então existem algumas ferramentas para medir, dentre elas Fibonacci aqui, que acabou fazendo com que esse preço corroesse metade desse caminho, né, até aqui embaixo. E agora a gente teve o rompimento dessa casa dos 17 e 14, né? A nossa previsão aqui é que ele venha tocar aqui no fundo e com paciência. Eu sei que o pessoal do Sul já está bastante especializado nisso, né? E bastante coerente nisso. Seria bastante saudável para nós e para o preço que ele viesse a se encontrar aqui nessa casa de baixo dos preços, na casa dos 16,60, talvez tocando até a média, né, que está na casa dos 16,47. Talvez para que essa média consiga chegar até aqui em cima a gente leve em torno de 15 dias. Mas aí a gente vai ter um suporte bastante forte que ainda precisa ser formado, né, que seria através dessa posição de consolidação nos 16,60, somado com essa média de 16,45, que deve chegar nos 16,60 também, e essa trendline de alta, né, que daria um suporte bastante grande para os novos preços de arroz para o futuro. Não é um suporte impossível de ser quebrado, né, caso venha acontecer, o caminho natural é que ele venha aqui nos 15,99, mas seria interessante ele fazer essa movimentação o mais rápido possível para a gente poder ver novas movimentações de alta. Não é muito bom quando o mercado vai exatamente muito forte para um lado só, né? Nem para baixo nem para cima, porque ele dá menos oportunidades de entrada. Como eu sei que o pessoal do Sul está bastante bem posicionado em relação a isso, principalmente aos custos, né? Eu acho que é uma boa previsão para essa semana, no mínimo, a gente ficar dentro dessa consolidação. Bom, em relação ao algodão, também seguindo um raciocínio de gráfico diário, né? A gente tem a mesma formação de preços que a gente havia comentado, né? Você vê que é bastante similar aos mercados de outras commodities no geral, né? Então a gente falou que em perdendo esse suporte de preço, o que não estava na nossa previsão, a gente iria encontrar ele aqui e depois aqui embaixo, né? Na casa dos 85, 80, 85 dólares por libra peso, né? 80 centavos por libra peso. A gente encontrou essa resistência, esse suporte aqui embaixo, né? E agora estamos numa movimentação que ele acabou voltando um pouquinho antes de ele conseguir tocar ele, né? Isso é uma informação bastante importante e talvez em algum momento aqui ele deva formar alguma perna de alta, né? A gente mantém a nossa previsão, embora atrasado, espera que a gente não tenha, principalmente o pessoal da Bahia, com necessidade de venda de produto nesse momento, porque talvez a gente leve um certo tempo para a gente conseguir voltar para as casas acima dos 96. A partir daqui vocês já sabem,
a gente está trabalhando em prejuízo, né, a partir do momento que a gente cruzou essa linha dos 96 em 81, e temos a nossa recessão de 2023, que pode ser uma pauta importante para o mercado de algodão. Do ponto de vista técnico, o que a gente tem para ressaltar é esse suporte sendo respeitado, porque é simples, né? O algodão ele acaba ficando barato para ser comprado nessas faixas de preço, né? E vamos esperar que não haja nenhum tipo de movimentação mais séria que possa afetar. Em amenidades, eu vou falar de petróleo, né? Então, aqui pode ter algum tipo de influência sobre as fibras sintéticas, vou falar disso no próximo momento. Bom, em relação ao petróleo, né? A gente não costuma usar muito esse gráfico aqui, mas veja como ele é bastante similar ao mercado de algodão, né? E aqui aquele toque no suporte, que lógico que os números estão em outros lugares. Quem acompanha o relatório há mais tempo sabe que a gente tem dois momentos de preços diferentes, né? Um abaixo dos 77 e outro acima dos 77. Então vale para os dois mercados, tanto para o algodão quanto para o mercado geral, né? Essa observação. E a gente teve esse toque aqui por 3 dias consecutivos, na casa dos 77,10, o que não foi rompido, e uma ação de alta para esse momento. O que é importante a gente ressaltar do ponto de vista qualitativo é essa reunião da OPEP na quarta-feira, que vai considerar um corte na produção de petróleo, né? Então, quando os patamares de preço chegam a níveis inferiores, geralmente a OPEP se pronuncia. Os nossos colegas dos Estados Unidos estão comentando fortemente uma possibilidade, isso é muito importante, né? Da possibilidade de retirar a Rússia como membro da OPEP, dadas as últimas situações políticas acionadas por aquele país. Então, caso isso venha a acontecer, talvez a gente tenha movimentações mais severas nesse ponto. Meu ponto de vista é que se isso vier a acontecer, seria do ponto de vista de preço para mais alto, né? O que chamaria a nossa atenção em relação aos fertilizantes e à produção de gás natural. Principalmente em relação ao gás natural, a questão do corte de fornecimento do Nord Stream 1 e 2 já está irreversível para o próximo inverno para a Europa, né? Então nós estamos indo para um caminho onde a gente não tem um retorno lógico, talvez a gente tenha que avançar antes de poder regredir no aspecto de produção de gás natural de petróleo, incluindo fertilizantes, e da guerra que deve escalar antes de regredir. Bom, em relação à guerra, né, que agora se torna extremamente importante do ponto de vista agronômico, então não estou aqui falando a respeito de quem tomou o que, quem tem razão ou nada, né? O que aconteceu aqui foi simplesmente que o Putin declarou, através de referendos fajutos, a anexação de toda essa região ao território russo. A partir daqui nós temos duas situações. Ele disse que qualquer ataque a essa região está sendo um ataque à Rússia, né? E que deixaria ele com a possibilidade de ações do ponto de vista de armas nucleares, né? Debate pronto, não se diminuiu o avanço, né? Parece que ninguém observou o que ele falou lá. Então nós temos duas situações, ou um avanço ainda maior em relação à escalada de agressões nessa região, porque talvez a Ucrânia não retorne, e talvez, se olhar do ponto de vista do copo meio cheio, seria o Putin anexando essas regiões e tentando um acordo de paz momentâneo com a Ucrânia, que não me parece muito viável, né? Agora, o que a gente precisa saber é, caso o Ocidente continue a agredir a Rússia nesse sentido, eles já disseram que é uma agressão à Rússia, né? Isso está na Constituição deles, de que eles podem reagir de forma nuclear a esse tipo de agressão. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, a gente não tem o que ser feito a respeito disso. Caso venha a acontecer, a gente teria um desarranjo bastante grande em relação aos mercados como um todo. Bom, para finalizar nosso relatório da semana, né, a respeito de uma informação que foi enviada lá pelo Fernando no Rio Grande do Sul, a respeito do encalhamento das barcaças, né,
no rio Mississippi, dado as condições de baixo nível da água por lá. Então, primeiro eu queria agradecer ao Fernando, né? Sempre muito importante quando há esse tipo de colaboração. A gente não consegue estar atento a 100% das informações, principalmente importantes como essa, né? Então, a gente tem ainda uma manutenção dessa situação acontecendo por lá, pode se agravar, e é muito importante porque simplesmente 60% da produção de milho dos Estados Unidos ela precisa passar necessariamente pelo rio Mississippi antes dela ser consumida ou exportada. Então, a situação nesse momento é que possivelmente venha a piorar. Então, o que acontece? Eles estão fazendo tipo filas, né? Eles vêm com as barcaças aqui, passam por um momento onde está aberto, eles corrigem isso muito rápido, mas existe um atraso bastante significativo. O que aconteceu por lá nesse momento é que o porto, principalmente de St. Louis, onde tem o maior problema aqui, já está relatando uma alta de 49,88 dólares por tonelada no preço da commodity por lá, né? Teve um aumento de 58% em relação ao ano passado. Veja, não é em relação ao preço, né? Mas em sim em relação ao frete, o que deixa, por consequência, as nossas commodities aqui no Hemisfério Sul mais competitivas. Tá bom? Obrigado, Fernando, pela contribuição. Assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato.